Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados, gente? Estamos aí, finalizando o nosso mês de março e entrando para o último mês da leitura da palavra. Estamos bem no Evangelho segundo escreveu Mateus, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 24 hoje. E nós vamos ver os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas contando praticamente as mesmas histórias com visões diferentes, né? Vimos que Mateus está querendo mostrar que Jesus Cristo é realmente o filho de Davi, o filho de Deus, aquele da linhagem real, cujas profecias já falavam da vinda do Messias. Então, Mateus, ele passa o livro todo reforçando e mostrando aos judeus que Jesus é o Messias. E hoje nós vamos entrar no livro de Marcos. E Marcos é um livro escrito por João Marcos, ditado por Pedro, né? É uma narrativa de Pedro contando os feitos de Jesus, mostrando que ele também é o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, bendizemos teu nome, porque tu és bom. Suas misericórdias sempre são sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse final de semana, que nós lembramos a sua morte, a sua ressurreição, a salvação que vem através de ti, Pai. Nós louvamos, pedimos para que o Senhor esteja conosco nessa leitura da palavra, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei. Eu louvo e bendigo o teu nome. Amém. Amém? Então vamos lá. A gente já viu que ele fala fala ali com os seus discípulos, ensina através de parábolas. As pessoas questionam, mas quem é esse? Quem é esse que age dessa maneira? E os discípulos perguntam, e ele fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro logo fala, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E daqui a pouco Pedro já está falando, não, mas você não pode morrer. E ele fala, arreda de ti, Satanás. Como assim? Eu vim para uma missão, você sabe qual é essa missão e agora você não quer que eu cumpra a missão. Então nós vamos vendo aqui esse dia a dia de Jesus com seus discípulos, por onde ele passava, os milagres que ele ia fazendo. E no capítulo 24 vai falar sobre um sermão profético, que ele vai falar agora sobre o princípio das dores. Jesus vai falar sobre o final dos tempos, né? Vamos ver como que Jesus prevê os tempos do fim, aqui o princípio das dores, a partir do capítulo 24. É interessante que ele começa assim, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse, não vedes tu isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e particular, dizendo, dize-nos quando virão estas coisas, que o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão o meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quando Jesus fala aqui que não ficará pedra sobre pedra, essa é a intenção de Jesus. Jesus está ali provocando a sua morte. Por quê? Porque ele sabe que está, o que ele está fazendo, porque ninguém podia dizer isso. Isso aqui era uma blasfema, digamos assim, né? A forma que eles iam entender. E é por isso que eles vão prender Jesus. Lá na frente nós vamos ver ali que eles ficam procurando alguma coisa que Jesus falou, que fez de errado, e aí eles falam, mas ele falou que não ficaria pedra sobre pedra desse templo. Então essa vai ser a desculpa que eles vão encontrar, e Jesus sabia disso, então ele faz isso intencionalmente.
E Jesus não mente, né? Esse templo, ele realmente é derribado, mas ele fala ali. E eles falam, mas quando virão essas coisas? E aí Jesus fala assim, ó. Ouvirei guerras e rumores de guerra, olhai e não se assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. São esses momentos que nós vivemos hoje, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nós vimos isso acontecendo já em vários lugares do mundo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Inclusive, a nossa mensagem hoje é sobre perseverar até o fim, porque é a única forma, gente, de nós resistirmos a tudo que está acontecendo e não cair nas armadilhas dos fins dos tempos que virão, falsos profetas, ensinamentos, deixar o amor a Deus se esfriar, é o princípio das dores. E nós precisamos perseverar, porque aí ele continua e vai dizendo, né? Perseverar é a nossa missão. Quando, pois, vides que a abominação da desolação e que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, aqui ele já está falando sobre após o arrebatamento, né, está vendo a tribulação, a grande tribulação. Então quem estiver na Judeia, que fujam para os montes, porque estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, porque, olha o 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde os princípios do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque já houve o arrebatamento, tá? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Por isso precisamos perseverar. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disser, eis que ali está no deserto, não saiais, ou eis que ele está ali no interior da casa, não acrediteis. Porque assim que como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do homem. A gente sabe que depois que a igreja é arrebatada com Cristo, Cristo faz o arrebatamento da igreja, virá 3 anos e meio, né? Pelos primeiros 3 anos e meio, está lá em Apocalipse 6, nós vamos ler isso ainda. Depois passará mais 3 anos e meio, né? E eu sei que a volta de Jesus com toda a igreja, né? Vai ter o reino milenar, o julgamento final, e aí depois a eternidade. Então nós não passaremos por essas aflições, porque a igreja já estará arrebatada. Por isso é necessário perseverarmos. E aí ele continua o sermão, né? E logo depois da aflição daqueles dias, sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos de terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. Essa é a grande volta de Jesus. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, dos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do pau. Então a igreja vem com Jesus para reinar juntamente com ele. E aprender que esta parábola da figueira, pois com essa palavra da figueira, pois quando já os ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Gente, figueira
na Bíblia, é o símbolo da nação de Israel. E a figueira, quando ele fala a figueira volta a florescer, nós podemos ver que em 1948, a nação de Israel, que já tinha perdido o título de nação, ela volta, né, a ser considerada, a ser uma nação, um país. E essa, Jesus fala que seria a geração que brota a figueira. Olha isso. Igualmente, quando virdes essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Então, nós estamos vivendo essa geração. Por isso, a gente tem que estar muito atento. E ele continua, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, não sabemos o dia nem a hora, porém, nós sabemos que está perto. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora de vir o nosso Senhor. Ou seja, não sabemos a hora do arrebatamento. Então, será que nós estamos preocupados, né, com a vinda do Filho do Homem? Precisamos estar atentos e perseverados. Por isso estáis vós percebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Gente, é uma loucura viver essa aliança com Deus, mas o que nós sabemos é que ele vem. E ele continua o sermão, e ele fala sobre a parábola de 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando o Senhor vier, achar ele servindo assim. Em verdade vos digo que o que porá sobre todos os teus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos, a comer, a beber como bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora que ele não sabe, e separá-los-á e destinará a sua parte com dos hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Ou seja, devemos estar em alerta, devemos estar prontos, preparados, perseverantes, porque qualquer hora o Senhor vem. E no capítulo 25, ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Então, ele fala que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E aí ele fala, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E elas tinham as lâmpadas, né? As lâmpadas com azeite, com a lamparina. E aí o que acontece? À meia-noite ouviu-se um clamor e aí diz, aí vem o esposo, sale ao encontro. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos dos vossos azeite, porque as lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondem dizendo que se elas derem o azeite umas para as outras, elas ficarão sem azeite, então, né? Então, elas saem para comprar e o noivo chega e ele entra, fecha a porta e elas não vão com o noivo. Então, é isso que Deus está explicando aqui nessa parábola. Jesus está falando, vigiai porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Porque precisamos estar preparados, né? Quem tem azeite vai subir com ele. Então, precisamos estar preparados, alertas, sempre vigilantes. O sermão continua, e aí ele vai falar agora sobre a parábola dos 10 talentos. Nós já vimos essas parábolas, né? Essas aqui é Mateus. Então, vamos lá. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, para outro 2, para outro 1, e cada um, segundo a sua capacidade, se assentou e foi para longe. Tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganjeou outros 5 talentos. Quem tinha 5 foi lá, multiplicou para mais 5. O que recebeu fez a mesma, o 2 também foi lá e multiplicou e conseguiu mais 2 talentos. Mas o que recebeu 1 talento, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Porque ele
ele preservou, ele não foi lá multiplicar. E olha o que ele vem, o que acontece. Aí o Senhor volta e fala assim: ó, servo bom e fiel, que bom, te dei 5 talentos, agora você vai e foi fiel no pouco, né? Então sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do seu Senhor. Porque ele falou: olha, o Senhor me deu 5, eu fui lá e trabalhei e consegui mais 5. Aí ele fica todo feliz, fala: olha, eu vou ser fiel no muito, então eu vou te colocar, vou ser fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Chegando também o que tinha recebido os 2 talentos, disse: entregaste-me 2 e eis que ganhei outros 2 talentos. E aí o Senhor diz: bem está bom, servo fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, vem para dentro. Mas chegando também o que receberam 1 talento, ele disse: olha, eu conhecia, mas é um homem duro, que ceifas, que não semeaste, então ajuntas e não espalhe. E atemorizado escondia na terra o talento que o Senhor me deu. Toma, é teu. Aí ele falou: porém o Senhor disse: mal negligente servo, sabe que o ceife onde não semeei e ajunta onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que estiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até que lhes tem, será tirado. Lança-lhe, pois, o servo inútil das trevas e exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, como nós vamos, aqui ele fala: eu te dei talentos. E aí a gente tem a missão de multiplicar os talentos, né? Então, o que nós temos feito com os talentos que o Senhor nos deu? Como que nós vamos impactar essa geração? Como nós estamos impactando essa geração? Como nós temos influenciado? Porque a fidelidade de Deus está nisso, em multiplicar os talentos que Ele nos deu. Não é pegar o talento e enterrar, é multiplicar, né? Então, o que nós temos feito aí com nossos talentos, né? O que nos deu. E ele continua o sermão dizendo sobre a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como aparta o dos bodes das ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos dos meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, Deus conhece a todos, Ele vai separar aqui, assim como separa o bode das ovelhas, Ele separará os homens. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer. Então, ele está aqui fazendo uma comparação para quem realmente usou dessa... Lembra da compaixão que Jesus tem pelas pessoas? Então, ele está aqui falando: olha, ele disse, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos e a mim o fizestes, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque para o fogo eterno, preparado pelo diabo e seus anjos. Então, Jesus está mostrando aqui o olhar ao desfavorecido, do justo e do ímpio, né? Então, ele está separando aqui os que são deles e os que vão para a condenação eterna. No capítulo 26, ele vai falar para os escribas e os sacerdotes. Aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Por quê, né, gente? Por que ele está falando isso? Porque ele é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. E na Páscoa havia esse sacrifício. E aí Jesus já está sabendo que daqui 2 dias ele vai para o sacrifício. E aí ele continua, né? Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Então, Jesus já estava ali
vendo o que ia acontecer, e o povo já estava lá maquinando para que isso realmente acontecesse. Aí diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Aí Jesus foi para um jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado. Os seus discípulos, vendo isso, se indignaram. Nossa, que desperdício! Pois o unguento podia vender-se para grande preço e dar o dinheiro aos pobres. E Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe, por que afligir essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tende convosco pobres, e mais a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela um unguento sobre o seu corpo, fê-lo, preparando-me para o sepultamento. Então, Jesus já sabia. E por que, gente, que ela está ali mostrando? Ela está mostrando que ele era o rei, porque lembra que só os reis eram ungidos? Os reis eram ungidos com esse óleo da unção, com essa coisa. E ela está mostrando que Jesus veio, que ele é o rei, que ele irá reinar, né, após a ressurreição. E uma forma de ungir o corpo depois que eles morriam, o costume era, as pessoas iam lá ungir o corpo. No entanto, ela não ia encontrar o corpo de Jesus quando ela fosse lá. Aliás, não encontrou. Então, ela já está ali. Jesus está falando, não, gente, calma, isso aqui tudo faz parte, né? Faz parte do que está previsto. Então, os 12 homens... Em verdade vos digo que onde quer que essa mulher, o evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha, Deus está mostrando aqui que ela jamais será esquecida, porque essa mulher ungiu o corpo do Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse, que quereis dar e eu vos entregarei? E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam oportunidades para o entregar. E no primeiro dia de festa dos pães, das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde queres que prepararemos a comida de Páscoa? E ele disse, ide à cidade um certo homem, e dizei, o mestre diz, o teu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com um dos meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. E chegaram tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E entristecendo muitos, começaram a perguntar, mas porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete a mão comigo, a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como cerca dele, e que está escrito, mas ai daquele homem que, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Então, gente, as traições, elas realmente vão acontecer das pessoas próximas. Vê que justamente na hora que Judas está ali colocando a mão no prato, o Senhor fala, olha, um que está aqui vai me trair. E Judas já tinha traído Jesus. Nessa hora que Judas já tinha lá vendido ele por 30 moedas de prata e estava só esperando a oportunidade. E aí ele fala assim, sou eu? E Jesus fala, ai, você que está dizendo que é você. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, esse é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, e sangue novo do testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. E aí, digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até que um dia, aquele dia em que o Pai beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saindo para os montes da Oliveira. Jesus ainda canta o hino e sai, gente. Jesus é demais, né? Então Jesus disse, todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então Jesus está aqui, ó. Eu vou morrer, mas a gente vai se encontrar ainda, tá bom? A gente vai se encontrar lá na Galileia. Mas Pedro respondeu e disse, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro sempre ali à frente, né?
Disse Jesus: em verdade eu te digo que mesmo essa noite, antes do galo cantar 3 vezes, me negará. Então Pedro disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te entregarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos ver, gente, se vai acontecer. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Aí Jesus vai lá, ora, e Jesus começa a ficar angustiado e diz... Ele leva com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começam a entristecer e ficar muito angustiado. Então ele diz: a minha alma está muito cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, indo um pouco adiante, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando, ele foi lá e viu os discípulos, está todo mundo dormindo. Então ele fala: uai, gente, vocês não vão vigiar comigo? E aí diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus parecia estar sozinho ali. Ele vai orar, ele está tão angustiado, ele sabe da morte, ele sabe o que ele vai enfrentar, porque ele está ali 100% homem. Ele vai sentir todas as dores, e aí os amigos dele estão lá dormindo. Aí na segunda vez ele orou dizendo: meu pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, então faça a sua vontade. E voltando, achou outras vezes eles adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E aí Jesus vai ser preso. E estando ele ainda falando, eis que chegaram Judas e um dos 12, né? E com ele grande multidão com espadas, porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciãos do povo. E aí Jesus, como que Judas escolhe? Ele escolhe com aquele ósculo santo, né? Que é aquele beijo no rosto, mostrando a intimidade que ele tinha com Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ele beija e fala assim: é esse, prendei. Aí Jesus diz: amigo, a que viestes? Estão aproximando-se eles e lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, nós sabemos que foi Pedro, e Jesus mete a mão no lugar da espada e fala assim: mete no lugar tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar eu a meu Pai, e ele não me daria mais do que 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras se dissessem que aqui convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saístes como para um salteador com as espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando-os no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Então ele fala assim: Pedro, não precisa disso. Se eu quisesse, meu pai mandaria anjos aqui para me defender. Mas se eu fizer isso, como que vai cumprir as profecias? E vocês, todos os dias estavam lá sentados comigo, nunca me prenderam, né? Por que agora vem me prender com essas espadas e porretes? E nisso, eles ficam com medo e os discípulos fogem todos. Aí fala assim, deixando e fugiram. Aí Jesus vai ser apresentado perante o Sinédrio, né? Conduzir ele ao Caifás, onde os escribas estavam. Por quê, gente? Eles queriam que Jesus tivesse uma morte horrorosa. E a morte de cruz só poderia ser determinada pelo Império Romano. Só os romanos poderiam determinar. Então, eles começam a se organizar para que isso realmente aconteça. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados para ver até o fim. Então, Pedro foi seguindo ali Jesus de longe. E aí, olha o que vai acontecer. Os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, todos os conselhos buscavam falsos testemunhos contra Jesus para poder dar-lhe a morte, e não achava, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. Disseram, ele disse, eu posso... Olha só, Jesus não disse assim, Jesus disse assim, haverá um tempo que não haverá pedra sobre o templo. Mas ele falou assim, eu posso
derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sacerdote, disse: Não responde a tu coisa algumas com os que depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava o silêncio, e insistindo, o sumo sacerdote disse: Conjuro-te, Deus, pelo Deus vivo, que digas se tu és o Cristo do Filho de Deus. E ele diz: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens, conforme Daniel escreveu, né? Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis bem que ouviste agora as suas blasfêmias. E vos parece? E eles responderam: Ele é réu de morte. Então cuspiram no rosto e davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-no, Cristo, quem é o que te bateu? Aí nisso, Pedro está lá sentado do lado de fora, né, do lado do pátio, e passa uma mulher, uma criada, e fala assim: não é você que também estava com Jesus o Galileu? Ele fala: não, eu não. Nem sei do que você está falando. E aí depois passa outra criada e ela também fala: você também não estava com Jesus, Nazareno? E ele negou e falou: não, eu nem conheço tal homem. E depois aproximou-se outro e fala assim: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. E ele fala: não, E olha só, então começou ele a praguejar e a jurar, já ficou estressado e disse: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, como Jesus tinha falado para ele antes. E aí Pedro se lembra das palavras de Jesus, e antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negará. E saindo ali, Pedro chorou amargamente. Agora vem, no capítulo 27, ele conta do suicídio de Judas, né? E chegando amanhã, todos os príncipes, os sacerdotes, os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Por quê, gente? Porque só os representantes de Roma poderiam sentenciar uma morte de cruz. Então, eles precisavam ali validar o que eles já tinham decidido. Não, eles vão morrer, mas a gente querendo que ele morra com morte de cruz. Então, eles precisavam validar isso. E aí eles estavam ali manietando e levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. E fala: eu pequei traindo o sangue inocente. E ele fala: e aí? O que nós temos a ver com isso? Não se importa. E ele, atirando do templo as moedas, retirou-se e foi se enforcar. Então o que acontece? Eles vão e levam Jesus para Pilatos. E aí ele é apresentado ao governador Pilatos e ele fala que eles estão sendo acusados pelos sacerdotes e tal. E ele fala, e o Pilatos pergunta para ele: não ouve o que eles estão falando contra você? E aí Jesus ficava quieto. E aí, quanto mais Jesus ficava quieto, nenhuma palavra lhe respondeu, e de sorte que, olha só, o governador Pilatos estava cada vez mais maravilhado com Jesus. E acontece que nessa ocasião o governador costumava soltar algum preso. E aí Pilatos, olha a ideia que Pilatos tem. Ele escolhe do povo o que eles quisessem. Então ele tinha um preso que era conhecido como Barrabás. E Pilatos fala: qual que vocês querem que eu solte, o Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E ele sabia que, olha aqui, porque ele sabia que era por inveja que o haviam entregado. Ele tinha ciência da inocência de Jesus. Então ele está ali fazendo isso no tribunal, quando a mulher manda um recado para ele dizendo: não entres na questão desse justo, porque eu tive um sonho muito e sofri por causa dele. Então, Pilatos fala assim: qual desses vocês querem que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Então disse Pilatos: o que farei então com Jesus chamado Cristo? E aí disseram todos: que seja crucificado. Então o governador disse: mas que mal ele fez, ele nem mais clamava dizendo: seja. E ele, quanto mais ele falava, mais eles diziam: seja crucificado. Então nós sabemos que aí fica decidida a crucificação de Jesus. E aí, quando Jesus chega no lugar, eles pedem para
Ó, e quando saíram, encontraram um homem cinereu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Então, eles pediram para esse Simão cinereu ajudar Jesus a levar a cruz. E E chegando num lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Por quê, gente? Era uma morte muito sofrida. E tinha pessoas misericordiosas ali que davam esse vinho com fel, que era tipo um alucinógeno, para tirar aquela dor, para a pessoa não sofrer tanto, né? A pessoa ficar meio fora de si, não sofrer tanto. Mas Jesus não quis. Ele decide que ele vai passar, sim, pelo Calvário da forma que tinha que ser, com todo o sofrimento que tivesse que ser. Não quis tomar desse vinho com fel. Mas e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Então, aqui já tinham crucificado Jesus, já crucificaram. Mateus é bem sucinto na parte. E colocaram a escrita sobre a cabeça, dizendo: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói os templos em 3 dias, reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Então, vamos falando, né? Se você não salva nem a si mesmo, pode você ser o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Então, vou falando besteiras aqui para o Senhor. E aí, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactane. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? E algum dos que estavam ali, ouvindo isso, dizia: Este chama por Elias. E aí no 54 fala assim, um centurião que estava com ele, que guardava ali Jesus, vendo o terremoto. Não, então vou ler tudo aqui. E logo um deles correndo, tomou uma esponja e bebeu com vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu e temeu a terra, e fenderam as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E aí, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião que estava com ele, guardando a Jesus, vendo os terremotos e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Mas entre as quais estava Maria Madalena, Maria sua mãe, Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, seu nome José, que também era o discípulo de Jesus, e foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E o pôs no sepulcro novo, que havia aberto uma rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. E ali estava Maria Madalena e outra Maria, assentaram de frente do sepulcro. No dia seguinte, no dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei? Então manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso o que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então ele já ali, cogitando a possibilidade de Jesus ressuscitar, e fala: não, eles vão lá, vão roubar o corpo dele. Isso eles já estão lá jantando juntos lá na casa de Pilatos. Ele fala: então é melhor colocar os soldados lá. Então Pilatos vai falar: é verdade, põe a guarda e guardai como entenderdes. Acontece que no fim do sábado, quando já estava
apontava já o dia da semana, Maria Madalena e as outras foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Quando acabou o sábado, sendo no domingo já, tá? E seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse à mulher: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. E ali os vereis, e eis que vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Lembra que Jesus falou que eles iam se encontrar na Galileia? E quando ia, eis que um das guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E os congregados eles, e com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Olha como eles são. Os soldados estavam lá, aconteceram, caíram como mortos, né? Desmaiaram de medo, contaram tudo para os sacerdotes, e aí os sacerdotes pagam eles para eles falar: olha, foi eles que roubaram o corpo. Então, eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado entre os judeus o que no dia até os dias de hoje. E Jesus aparece para o seu discípulo na Galileia. Os 11 discípulos, porque o Judas tinha morrido, né? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus que tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegaram a Jesus e falaram, dizendo: E é-me dado todo o poder no céu e na terra, porquanto ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. E assim, Mateus finaliza o seu livro com essa passagem depois da ressurreição de Jesus. E aí começa o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Marcos é João Marcos, um discípulo que era amigo de Pedro. Ele foi companheiro de Paulo também, de Barnabé, depois nas primeiras viagens missionárias. E Pedro relatava, dizendo para João Marcos, né, e essa é a narrativa de Pedro contando as ações de Jesus, e escrita por João Marcos, né, mas ditada por Pedro. E ele começa falando de João Batista, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo que ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Vós que chamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Então apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, olha isso que acontece. E todas as províncias da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. No Antigo Testamento, o batismo era como se fosse assim, um sacerdote na pia, e João inicia uma nova fase. Enquanto os sacerdotes se lavavam lá na pia, né, para redimir, para se purificar, olha isso. João começa batizando no Rio Jordão, né, confessando os pecados. Então, já estava fazendo diferente. Pedro já está explicando isso. João andava vestido pelos pelos de camelo, como um cinto de couro ao redor dos lombos, comia gafanhotos e mel. Isso aí nós já vimos Mateus explicando. E aí acontece que Jesus vem e
E naqueles dias, Jesus, tendo ido a Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu a voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Então Pedro, ele não dá muitos detalhes não, ele já vai contando, já contou João Batista, já passa já pro batismo e já está lá contando como que foi, Jesus foi levado para ser tentado no deserto. E aí ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre feras, e os anjos o serviam. Depois de que João foi entregue na prisão, Jesus veio para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Tá aqui, ó. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Ele disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Deixando suas redes, seguiram. E passando dali a pouco, mais adiante, encontrou Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Ele chamou, e eles deixaram seu Zebedeu, o seu barco, e com os empregados, e foram a ele. Então, agora ele já começa a contar as curas, já começa a mostrar as curas. Ó, a cura do endemoniado de Cafarnaum, né, que ele estava lá na sinagoga ensinando, e um homem com o espírito imundo exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viemos destruir-nos? Pensei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o, clamando com voz, saiu dele. E todos admiraram a ponto de perguntar: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu sua fama por toda a província da Galiléia. Então, Pedro, que através de João Marcos, no Evangelho de Marcos, começa a mostrar a autoridade de Jesus como sendo filho de Deus. E aí ele vem e fala sobre a cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo falaram dela. Então, chegando ele a ela, tomou pela mão e levantou, e a febre deixou, e serviam-os. E tendo chegado tarde, como estava se pondo o sol, trouxeram todos os que achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade juntou-se à porta, e curou muitos que se achavam enfermos e diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então, Jesus ficava ali perguntando para o demônio de onde você veio, quem que você era. Jesus expulsava tudo. Isso acontecia na casa de Pedro, né? E levantando de manhã muito cedo, estando ali em escuro, saiu e foi para um lugar chamado deserto, e ali estava orando. Então, Jesus estava orando de madrugada, e seguiam Simão e que estava com ele. E achando que disseram, todos buscam, e ele disse: vamos para as aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, foi para isso que eu vim. E pregava nas sinagogas deles todas a Galiléia e expulsava demônio. Então, rapidamente aqui, Marcos começa a mostrar ali rapidamente as curas de Jesus, as expulsões, porque ele queria mostrar a autoridade de Jesus como filho de Deus. E aí ele fala sobre a cura do leproso, né, que aproximou dele um leproso que rogava ali, se pondo de joelho, e ele fala: que queres que eu te possa? Se queres, eu posso limpar. E Jesus fala assim, Jesus, movido por grande compaixão, estende a mão e disse: quero ser limpo. Então, dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. E ele fala: não diga nada a ninguém, porém vai e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que aconteceram. Depois ele vai falar sobre o paralítico de Cafarnaum, né? Depois de alguns dias, entrou outra vez em Cafarnaum, que era uma região onde ele ia morar, e se juntaram tantas ali que nem havia lugar à porta, e nem cabiam, e anunciavam-lhe essas palavras. E vieram com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4. Então, 4 amigos pegam esse paralítico, colocam ali por cima do telhado, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, fala assim: olha, seus pecados estão perdoados.
E ali estavam sentados alguns escribas que razoavam em seu coração, dizendo: por que dizem essas blasfêmias, né? Porque, tipo, quem que tem poder de perdoar pecado no seu Deus? E Jesus, conhecendo o seu espírito, falaram assim: por que é razoável sobre estas coisas o vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: está perdoado seus pecados, ou dizer: levanta e toma seu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: aqui eu te digo, levanta-te, toma o seu leito e vai para a tua casa. Ou seja, para que você saiba que eu tenho autoridade no mundo espiritual, ele diz: levanta e anda e vai para a tua casa. E ele levantou e tomou o seu leito e saiu na presença de todos, de sorte que todos admiraram, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão que ia ter com ele, e ele os ensinava. Então, Jesus continuava ensinando. Passou por ali Levi, filho de Alfeu, sentado da alfândega, e disse: segue-me. E levantando ele, o seguiu. E aconteceu que, estando assentado à mesa nessa casa, também estavam sentados na mesa com Jesus os discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Aqui está falando de Mateus, tá? Quando ele chama Mateus. E os escribas e os fariseus, vendo comer com os republicanos e os pecadores, disseram: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, disse: não são os necessitados de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram diretamente porque jejuavam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos. E Jesus disse: porque porventura dos filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não poder jejuar. Então, Jesus sempre dizia para eles assim, conforme coisas que eles entendiam, né? Jesus está falando assim: muda seus conceitos, gente, né? Aí ele fala assim: ninguém põe um vinho novo nos odres velhos. Do contrário, um vinho novo sempre rompe os odres. Então, muda esse conceito para vocês, para poder vocês entender. Vocês precisam entender o mundo espiritual, precisam entender a nova fase. Aí ele vai e cura no sábado. Nós vimos que ele curou o homem quando eles estavam lá passando pela seara, e aí ele fala: olha, seus discípulos estão comendo no sábado e tal. Aí eles vão para a sinagoga, chega lá, tem o homem, quando ele entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, o sumo sacerdote comeu os pães. Esse aqui ele conta como que Davi fala: vocês lembram que Davi fez isso, comeu? Ele fala: o que era mais importante, né? Eles ficarem famintos, aqueles tanto de homem, ou comer o pão da apropriação. Então, não é sobre isso. E aí Jesus fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. E aí ele vai, e nesse mês sábado cura a mão do homem que tinha a mão mirrada. Depois ele elege os 12 discípulos. Nós lemos tudo isso em Mateus. Ele vai, sobe no monte, chama para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e mandasse eles pregarem. E para que tivesse o poder de curar e as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, que ele colocou o nome de Pedro, Tiago, filho do Zebedeu, João, irmão de Tiago, ele colocou o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Ele já conta aqui quem foi que traiu Jesus, né, no começo. Aí vem e ele fala assim: foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. Lembra que Jesus está lá falando e a família dele vai lá? É bem nesse momento aqui. E aí os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando a si, disse-lhe:
por parábolas. Como que pode Satanás expulsar Satanás? Nós lemos isso ontem, né? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Aí vem a família de Jesus. E aí eles falam assim, Jesus, eis aqui a tua mãe, teus irmãos. E no meio dessa situação lá, eles vêm. E aí Jesus vai e fala assim, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Nós somos feitos, gente, filhos de Deus, né? Então aqui você vê que Marcos vai mostrando uma cura atrás da outra para mostrar a autoridade de Jesus. Aí ele vem e conta a palavra do semeador. Nós já sabemos, né, que o semeador sai a semear e ele vai jogando as sementes. Algumas caem em terra. Olha aqui, ó. Uma caiu sobre os pedregais, mas nasceu logo, mas não tinha terra profunda, porque o sol queimou. Outra caiu nos espinhos, cresceu os espinhos, sufocou. E ele vai contando, e ele fala, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando achou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram essa palavra e falaram assim, mas você diz, a vós vos é dado saber os mistérios. Aí ele responde, a vocês é dados os mistérios do reino de Deus, mas quem está de fora, todas essas coisas que dizem por parábolas. Jesus fala para ele, olha, eu não preciso falar com parábolas, porque vocês já estão tendo revelação, mas essas pessoas eu preciso falar numa linguagem que elas têm entendimento. Nós vimos isso aqui bem explicado ontem no Evangelho de Mateus, tá bom? Aí ele vai e conta a parábola da candeia, né? Aqui ele fala que a luz, quando ela vem sobre nós, não tem como, gente, ela muda as coisas ao nosso redor. Ele diz, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador? Porque não há nada encoberto que não haja que seja manifesto, e nada faz para ficar no oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse, atendei aos que ides, e ouvi com medida com os que medirdes, com os que medirão a vós, e a ser-vos ainda acrescentada, porque aos que têm será-lhe dado, e aos que não têm será tirado. E aí ele começa a contar a parábola da boa semente, né? E ele fala assim, o reino de Deus é assim, como um homem que lança a semente à terra, e dormiste e levantaste à noite ou no dia, e a semente brota e cresce, não sabendo como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Ele fala, no reino de Deus é só plantar, porque essa palavra que é plantada, ela cresce automaticamente, ela faz crescer automaticamente. Então a palavra de Deus, ela vai crescer automaticamente. Aí ele conta da parábola do grão de mostarda, né? Que ele fala assim, ó, tendo sido ela semeada, ela cresce e faz-se maior que todas as hortaliças, cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Ela é só um grãozinho de mostarda, mas ela cresce. Aí Jesus apazigua a tempestade e a gente sabe que ele fala assim, ó, eles vêm, né? E Jesus vai lá, eles estão lá no meio do mar. E levanta-se um grande temporal, grande vento, o barco está se enchendo de água, e estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo, mestre, não se importa que pereçamos? E ele despertando fala, repreende o vento e o mar, e diz, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não entendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então ele está aqui querendo mostrar o tempo todo a autoridade de Jesus, né? E Jesus, essa autoridade de Jesus, isso gente, mudou a humanidade, né? A vinda de Jesus muda a humanidade ali, seu sacrifício.
Aí ele conta a história do endemoniado de Gadareno, né, que ele chega do outro lado lá do mar, e aí eles vai, esse endemoniado estava ali, ele era preso, né, por grilhões e cadeias, e ele quebrava tudo, nada segurava esse homem. E aí o que acontece? Ele andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo com pedras. E quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou, porque Jesus tinha poder. E ele fala assim, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava muito e não enviasse para fora daquela província. Então, é esse que ele permite que vai para aquela manada de porcos, como nós lemos ontem. Então, Jesus permitiu que, e disse assim, ó, agora Deus expulsa os demônios vão para os porcos caem nos despenhadeiros, e aí Jesus fala assim, ó, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus e anunciastes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti, fala lá que ele está liberto e tal, né? Aí ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam, ou seja, ele vai em 10 cidades e vira um evangelista, né? Aí agora Jesus, ele já conta a história da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, que Jairo vai até lá e fala, olha, minha filha está doente, e Jesus está a caminho, quando a mulher do fluxo de sangue encosta ali na orla do veste, e ele cura a mulher, ele fala, olha, tua fé te salvou. Quando eles chegam lá na casa de Jairo, aí ele só entra com os 3 ali, amigos dele, os 3 mais próximos, e levanta a menina, ressuscita a menina, e a menina tinha 12 anos, e ele mandou que ninguém ficasse falando nada sobre isso. Depois Jesus retira-se para Nazaré, né? E aí ele vai falando, fazendo as maravilhas, e o povo fala, mas não é esse o carpinteiro, filho da Maria, dos irmãos de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele. E Jesus disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Ou seja, Jesus vai para a terra dele, ninguém o reconhece, né? Eles não acreditavam que Jesus era o filho de José, né? Ele acreditava assim que ele não era filho de Deus, porque afinal ele era filho de José e Maria, né? E não dão essa credibilidade para Jesus. João Batista morre, lemos ontem sobre a morte de João Batista, e aí Jesus faz aquela primeira multiplicação de peixes, né? Jesus está indo chorar a morte de João, está ali entristecido, indo chorar a morte de João Batista, mas ele se compadece daquela multidão, e ele fala com eles, e acaba ele acaba multiplicando os pães e os peixes. Depois ele sai dali, e é quando Jesus anda por cima do mar e pega na mão de Pedro e fala, ô homem de pouca fé. Nós lemos isso também. E aí vem para o capítulo 7 sobre as tradições dos anciões, olha. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo com alguns dos seus discípulos, comiam pão com as mãos impuras, isto é, porque lavar os repreendiam. Porque os fariseus, todos os judeus, conservados na tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Então, é aquela hora que Jesus fala, vocês estão aí apegados, né? Os fariseus, vocês estão preocupados aí com a tradição, né, de purificação, de lavar as mãos, e Jesus está preocupado, Jesus se preocupa com a mulher, e os fariseus se apegam à lei, e Jesus não tem esse apego à lei, porque Jesus vem, cumpre a lei, mas ele traz novas perspectivas de vida. E aí ele fala assim, ó, vocês estão preocupados? A gente preocupa que é o que sai do homem, isso que contamina o homem. Lembra que ele fala que não é o que entra, e sim o que sai, porque provém do coração. Agora tem uma história que só Marcos relata.
Eu vou ler ela aqui para vocês. Eu tô lendo aqui mais rapidamente, porque tudo isso aqui nós lemos ontem, tá bom? E aí daqui a pouco nós vamos ler de novo, senão fica tão cansativo as mesmas histórias. Então eu vou ler aqui para vocês dessa maneira. Mas essa história, Marcos é o único que retrata essa história. A cura do surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogavam-lhe que impusesse as mãos sobre eles. E tirando-o à parte, entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe a língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que ninguém dissessem, mas quanto mais lhe proibira, tanto mais o divulgavam. E admirando-se de sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar o mudo. Então essa história só Marcos que relata. E aí ele vai fazer a segunda multiplicação de peixes, né, que a grande multidão que estava ali com Jesus, e os discípulos falam, olha, e aí ele tem compaixão da multidão e pergunta, quantos pães nós temos? Eles disseram, 7 pães. Então Jesus multiplica o pão e sobejou ali, ainda sobrou 7 cestos. Aí ele fala sobre o fermento dos fariseus, que é aquele que eles ficam pedindo ele um sinal. Nós lemos isso ontem. Suspirando profundamente em seu espírito, diz, por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a geração não te dará um sinal algum. E deixando-os, tornaram a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco, mas tinham consigo senão um pão. E ordenou dizendo, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse, para que arrazoais se não tendes pão? Não considerais nem compreendestes ainda? Tendes ainda vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E que tendo ouvido não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pão entre os 5.000, quando os cestos cheios de pedaços levantaste, disseram, 12. Então, quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Eles disseram, 7. E ele disse, como que ainda não entendeu? Eles estavam ali preocupados porque só tinha um pão, e Jesus fala, como que vocês não entendem? Eu peguei os pães e os peixes, multipliquei para 5.000 pessoas, ainda sobrou 12 cestos. Peguei 7 pães e multipliquei ali para 4.000 pessoas, ainda sobrou 7 peixes. Vocês estão preocupados agora porque a gente só tem um pão? Então, continua relatando, ele cura um cego lá em Betsaiba, ele pede para que cada um lave sua cruz, e aí no capítulo 9 ele fala assim, diziam também, em verdade vos digo, que dos que estão aqui, há algum que provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, levou a sós, em particular, em um monte, e transfigurou-se diante deles. Então, Jesus se mostrou ali transfigurado para ele, o rosto e as vestes dele resplandeceram. Ficaram brancas como a neve, como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderiam branquear. E ali aparece Moisés e Elias, e que vai estar com Jesus. Aí é quando Pedro fala, a gente podia fazer uma tenda e tal. E aí Jesus fala assim, em verdade, Elias virá primeiro e todas essas coisas restaurará. E como está escrito no Filho do Homem, que dele padecer muito será aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Aí ele relata a história de um jovem lunático, né? Que aparece para eles e perto da multidão, e vendo ficou espantado e correndo para eles o saudaram, perguntou aos escribas, quem é que discutis com ele? E uma multidão respondendo disse, mestre, trouxe-me o meu filho que tem um espírito mudo, e este, quando quer, o apanha, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes, vai secando, e disse aos seus discípulos que o expulsaram e não puderam. E ele respondendo, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traze-me.
Trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe suceder isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes que lançado no fogo, na água, para o destruir, mais que tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Então ele estava ali desde a infância, ele era perturbado, esse menino, por espírito maligno, caiu no fogo. Então Jesus toma a mão, Jesus vendo a multidão que ocorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E clamando e ajudando com violência, saiu, e foi o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Então o menino ficou ali desmaiado, né? Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsarmos? Ele diz: esta casta não poderia sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E aí Jesus começa a falar sobre o reino dos céus, né? Caminhando pela Galileia, ele falou que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que matá-lo-ão, e morto, e ele ressuscitará no terceiro dia. Ele continua falando, né? E João respondeu: mestre, se vimos em que em teu nome expulsa demônios, no qual não segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue, Jesus disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos que dê a beber um copo de água a meu nome, porque sois discípulos de Cristo, de verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ou seja, maior é o que está em nós, né? Ainda que alguém esteja aí fazendo essas coisas, mas quando se faz em meu nome, aí ele não sai fazendo outras coisas nem falando mal de mim. Aí falam sobre os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que puserem o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E aí ele finaliza, gente, o capítulo 9, dizendo: porque cada um será salgado como fogo, cada sacrifício será salgado como sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, como será adubareis? Como que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, aqui ele traz tantos relatos que Jesus foi fazendo nesses evangelhos, e depois nós vamos dar continuidade na segunda-feira no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, que são muitas histórias, né? Pedro está ali relatando essas histórias, João Marcos escrevendo. Então, nós demos uma lida mais impulsionada, porque nós lemos ontem um pouco hoje, e para não ficar repetindo novamente. Então, o Senhor abençoe vocês, e vamos, que segunda-feira tem mais. Bom fim de semana e boa Páscoa para vocês.